Medo intenso de morrer. Irei te esclarecer de uma forma profunda e estruturada por que que esta jovem teve este medo intenso. Fique até o final do vídeo para que você possa entender de uma forma íntegra, clara e objetiva o porquê deste medo. Vamos lá. Eu sou o Anderson Salgado, especialista em análise de perfil comportamental, Master Coach com ênfase em neurociência, programação neurolinguística e inteligência emocional. A cada slide estarei dando uma pausa para fazer breves explicações para que você possa unir o conhecimento do depoimento junto com aquilo que pode estar ou não passando na sua vida ou de alguém que você conheça. Quando eu era apenas uma criança de 7 anos, minha mãe faleceu e minha vida mudou drasticamente. Eu e meus irmãos fomos acolhidos por nossa irmã mais velha, que já tinha 2 filhos e era casada. Embora o nosso pai estivesse casado novamente, minha irmã insistiu que ficássemos com ela, se recusando a permitir que outra pessoa nos criasse. Aqui nós já vemos um primeiro impacto nesse primeiro parágrafo. A criança de 0 a 8 anos, ela está tanto em formação do seu corpo como a formação também do cérebro. A pessoa nasce com a questão do cérebro reptiliano e depois nós temos aí o sistema límbico e depois nós temos aí a última formação que é do neocórtex frontal, que é justamente a parte do cérebro que faz o quê? Que é o estrategista que resolve coisas complexas, que resolve os problemas de matemática, que toma as decisões, que é o visionário, assim por diante. Então, a criança nessa fase de idade, ela está em amadurecimento do seu cérebro. E nesse quesito, ela não tem poder de filtrar as mensagens, de entender, de compreender na integridade, de uma forma íntegra, o que está acontecendo em sua volta. Ou seja, a mãe partiu, a morte da mãe, a partida da mãe, gerou nesta criança uma dor que muitas das vezes ela não conseguiu medir a intensidade da dor. Mas só que o consciente, o nosso inconsciente, o subconsciente, ele registra tudo, armazena tudo, até aquilo que nós não temos consciência de fato o que, que está acontecendo, ele armazena. Aí já é uma primeira base. A estrutura, desde a formação da criança, voltado para a questão emocional, quanto mais nova esta criança, mais enraizado fica os impactos emocionais, seja eles bons ou negativos. Só que no negativo, uma das particularidades do inconsciente é que ele dá prioridade, ele coloca nas primeiras camadas, isso é um mecanismo do inconsciente, ele coloca nas primeiras camadas as dores, os medos, os problemas, as infelicidades e assim por diante que não foram resolvidos. Então, na vida desta criança, desta jovem, já estava o quê? Isto registrado e colocado na primeira camada. A morte representa dor. Ok? Então, nós vamos lá. Isso é para você entendendo a junção do quebra-cabeça. Minha irmã mais velha se tornou a figura materna que eu precisava. Nossa família cresceu, unida, criando um forte laço com nossos sobrinhos. No entanto, enfrentamos uma tragédia, qual uma das filhas da minha irmã faleceu de meningite. A dor foi esmagadora para todos nós, especialmente para minha irmã, que só conseguiu seguir em frente por causa da filha e de nós, seus irmãos. Aqui veio o quê? Uma segunda dor. Uma sobrinha dela faleceu, partiu desta vida para a vida espiritual e deixando isto como que mais uma dor. Sim, uma morte gerou outra dor nesta cliente. Ou seja, a morte já estava representando para ela algo que causava muito constrangimento,
muita dor, de uma forma intensa, quase que insuperável. Como que o inconsciente estava traduzindo a questão da morte? Porque o nosso inconsciente, ele tem outros mecanismos, além do que eu já falei, dele colocar as coisas em prioridade no quesito de dores, no quesito de desafetos. E ele coloca isso nas primeiras camadas. Isso é um dos mecanismos do inconsciente. E outro dos mecanismos dele, das particularidades, é que ele generaliza, ele interpreta e ele também amplia as coisas. Já viu aquela questão? Um gatinho numa sombra, só que a pessoa não está vendo. Literalmente o gato está vendo a sombra, algo que refletiu no gato e está causando uma sombra secundária. Ali, o próprio inconsciente começa a imaginar, é um cachorro? Opa, será que é uma onça, um leão? E assim por diante. E aquela imagem vai traduzindo outra coisa, outra interpretação dentro da pessoa. E isto também vai ampliando, generalizando em outras situações semelhantes que acontecem na nossa vida. Neste caso dessa jovem, essas dores estavam sendo cada vez mais intensas e sendo armazenadas. Então ela já estava generalizando nessas alturas, opa, a morte é motivo de muito sofrimento. A separação, principalmente, com certeza, ela tinha laços fortes com a mãe, agora laços fortes com a sobrinha e diante, novamente, da morte estava causando algo constrangedor internamente, dentro do emocional dela. Vamos lá para o próximo? Aos 24 anos, casei e mudei de cidade, por causa de uma oportunidade de trabalho. Foi então que recebi a devastadora notícia da morte do meu cunhado. Um homem que eu considerava como um pai. Estando longe, não pude estar ao lado da minha irmã para confortá-la. E isso me abalou profundamente. Fui consumido por crises de ansiedade, com sintomas como coração acelerado, falta de ar e dores no peito, vivendo com medo constante de morrer. Está observando aqui este parágrafo? Novamente, aquela pessoa que ela já considerava como um pai dela, não o seu biológico, mas com quem cuidou dela, com amor, com carinho, com quem ela tinha laços, que ela considerava laços paternos muito fortes. Agora, novamente, a morte, o símbolo da morte, a partida da morte, estava lhe causando outra dor que, segundo ela, o quê? Devastadora. Por que que isso acontece? Lembra? Na primeira camada está estabelecida as dores, os desafetos, os problemas mal resolvidos emocionalmente, os desafios. O inconsciente faz isso de uma forma automática, dando prioridade para que isso seja resolvido, mas a pessoa não sabe como resolver isso. Aí é que entra um especialista e um perito para entender esta conversa. Quer dizer o quê? A base já estava com dores em relação à morte. Agora, novamente, diante da história de vida dela, em outro cenário, aquela figura que ela tinha como uma figura paterna, novamente estava sendo afastada por causa da morte, que estava gerando uma dor intensa. Agora, a base com dor, a estrutura com dor, e mais outro desafeto em relação à morte, neste quesito, se somando a outra dor, ou seja, duas dores aqui agora, mais outra dor. Isso daqui formou um bloco de dores voltado para quê? Para a morte. A morte é algo ruim, é algo que causa muito sofrimento, é algo desastroso na minha vida. Então quer dizer o quê? O inconsciente já está impactado de uma forma profunda, profunda na vida dessa cliente. E que agora vem o quê? Outros sintomas. Porque este medo não resolvido fala para o inconsciente, ó, esta pessoa está em perigo. E quando está em perigo, o inconsciente traduz, é preciso de liberar mais adrenalina.
Se na vida normal é liberado o nível 1 de adrenalina, com problemas que não são resolvidos, ele passa para o nível 2, vem outro problema nível 3, nível 4 e não é resolvido porque isso está interno, está emocionalmente, as dores já estão alojadas dentro da pessoa. Aí novamente tem que entrar um perito para tirar essas dores. Aí o que ocorre? Essas dores, esse medo, é levando o aumento das doses de adrenalina, e isso é automático, aí começa a gerar ansiedade, crise de ansiedade, tem ansiedade que é do próprio perfil comportamental. Dentro do canal, eu tenho uma imersão falando a respeito de perfil comportamental, que é algo extraordinário. E você precisa de ver isso. E tem a questão da crise de ansiedade, que é formada por dores. É um comunicado do inconsciente para a pessoa, para o neocórtex. Lá também eu explico dentro da imersão, do segundo dia de imersão, o que é a questão do neocórtex e como ele funciona em alguma das suas particularidades. E essa comunicação a pessoa não entende. A ansiedade é um grito, é um sintoma dizendo, ó, tem muita coisa aqui dentro que você precisa de resolver. Aqui como acontece a aceleração do coração, é a sequência, já é a consequência do excesso de adrenalina, porque a adrenalina faz isso, ativa o coração de uma forma mais rápida, mais intensa, causando dor. E tantos outros sintomas que vêm a falta de ar, respiração ofegante. Tá vendo? De um problema vai multiplicando aquela situação, não foi resolvida, vai trazendo mais outras e outras consequências, até que a pessoa entra em desespero, em pânico, em depressão, baixa autoestima, pensamentos negativos e assim por diante. Está compreendendo o mecanismo com alguns funcionamentos dele, o que ele dá prioridade, e quando ele dá prioridade para que isso seja resolvido, significa que os bons momentos estão aqui embaixo, aprisionados por essas dores. E aí, continua acompanhando nosso canal, dê o seu joinha se você está achando interessante, está gostando, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo os demais depoimentos. Isso é fantástico, isso é fantástico. E você pode estar salvando uma vida, você pode estar salvando uma família, acredite. Então é que vem o medo constante de morrer. Por quê? Porque a base dela, as maiores dores dela foi concentrada nas pessoas que partiram, que saíram do mundo físico para o mundo espiritual. E isso lhe causou o quê? Dores, medos intensos. Que essa partida, essa separação do corpo físico, traz o que para a pessoa? Medo. E o medo é muitas das vezes, a grande maioria das vezes, é gerado por quê? Por insegurança. A falta de certeza, a falta de apoio. Então aí é que está a questão. Medo de morrer. Em questão não é só a partida da pessoa, é aquilo, é as consequências que a ausência da outra pessoa está causando ou já causou dentro da pessoa. E isso pode ser generalizado por outras questões. Pessoas que possam ter medo de ter um carro, medo de viajar de avião, ou medo até mesmo de andar de bicicleta. Se essa pessoa teve vários traumas, várias dores andando de bicicleta, ou que seja de patins, ou mesmo sobre uma alimentação. Diversas vezes na vida dela já passou por fortes constrangimentos em questão de alimentação. Isso pode estar trazendo para ela o quê? Uma generalização, que é o mecanismo do inconsciente, uma interpretação e ampliação do mesmo, dizendo comida me faz muito mal. Está fazendo sentido para você essa explicação, a questão medo de morrer? Por quê? Porque quando nós entendemos como que funciona o inconsciente e outras demais particularidades, as coisas ficam mais visíveis. Em questão não é a partida da pessoa, é aquilo que causa, são as consequências que causa a partida da pessoa, do ente querido. Está compreendendo? Está fazendo sentido? Então é por isso que vem a questão, o medo de morrer. E a outra questão também, até mesmo a questão de relacionamento íntimos, que a pessoa que às vezes nós amamos, a pessoa amada, vem o quê? A pessoa se vê numa situação de constrangimento, por quê? Porque ela já sofreu vários abusos na vida dela, abusos sexuais. Isso faz o quê? Que na vida adulta dela, agora ela
encontrou ou ele encontrou uma pessoa amada, mas na hora de compartilhar os seus momentos íntimos com aquela pessoa, quando está querendo viver aquele momento ou está vivendo, a lembrança está na dor. Por quê? Porque para o inconsciente não existe passado e nem futuro. Isso fica a carga desde aqui, ó, do neocórtex. Mas para o inconsciente é como se estivesse acontecendo agora. Ok? Entendido? Deixa aí o seu compartilhamento e fala o que você observa, o que você analisa com toda essa questão. Vamos lá então? Desesperada questionei Deus sobre o motivo de tantas perdas na minha vida. Sentia como se minha existência fosse destinada a assistir à morte das pessoas que mais amava. As crises de ansiedade também trouxeram dores físicas insuportáveis que nenhum remédio parecia aliviar. Está observando aqui? São palavras delas. Ela começou a questionar Deus, como se a existência dela fosse o quê? Destinada a assistir o que? A morte, a partida das pessoas que ela mais amava. E de outra consequência veio o quê? As dores físicas insuportáveis. Por quê? O emocional, as dores emocional, elas escrevem isso de uma forma profunda no corpo físico. A grande maioria das vezes é assim. A pessoa sentiu uma dor intensa no seu emocional e ficou armazenada, alojada, escrita no corpo físico. Não adianta fazer ressonância magnética, não adianta tirar o raio-x, não adianta fazer tomografia. A maioria das vezes não adianta tomar remédio e quando toma-se um remédio é como se fosse só uma aspirina, um banho gelado para diminuir um pouco a febre, mas existe uma causa por trás e é justamente isso que aconteceu na vida desta jovem. Ok? E foi nesse momento de desespero que encontrei uma resposta divina, a TRG. Esta metodologia entrou na minha vida como um anjo, garantindo que eu conseguiria superar todas as minhas dificuldades. Iniciamos as sessões e logo percebi uma melhora nas minhas crises de ansiedade. Gradualmente as dores físicas começaram a diminuir e eu comecei a me libertar dos fardos que me impediam de viver plenamente. Olha que coisa linda, imagine você. Imagina a pessoa que você conhece, uma pessoa amada, uma pessoa querida, que está vivendo nesta situação, nesse cenário semelhante, ou até mais devastador do que esse. Ao longo das sessões, consegui reprocessar toda a minha dor e as perdas que havia sofrido. Tá vendo? Foi retirada a dor, o terreno foi limpo, aquele terreno de espinhos de dores foi retirado. Olha só, imagine a pessoa viver sem esse peso emocional, começar a filtrar, a digerir todas essas dores e compreender as coisas de uma outra forma. Pessoal, isso realmente é libertador. Hoje convivo em paz com minha história. Olha só que lindo. Entendendo e aceitando cada evento doloroso como parte do meu caminho. Sou uma defensora fervorosa da TRG e recomendo a todos que conheço, pois sei do incrível poder dessa terapia para transformar vidas. Hashtag TRG Resolve. Pessoal, aí está mais um depoimento lindo, algo que a pessoa vivia dentro de um ciclo de dores profundo, encontrou um profissional, um perito no assunto e que pôde auxiliar ela nessa jornada maravilhosa. Não significa que não vem novos desafios na vida da pessoa, só que a base, o terreno não tem mais dores. Então a dor que vem, ela vem enfraquecida. A pessoa vai enxergar uma formiga como uma formiga, não como um elefante. Não como uma manada de elefante, algo desastroso, algo assustador. Opa, peraí. É muito mais fácil encarar uma formiga e resolver o problema com a formiga do que resolver um problema com a manada de elefante. Pessoal, mais uma vez, deixa aí o seu joinha, se isso fez sentido para você, se você gostou, se agregou algum valor no seu conhecimento. Se inscreva no nosso canal também e deixa também o seu depoimento. E nos vemos nas próximas histórias. Um forte abraço e até a próxima.